Este módulo é dedicado à legislação que regulamenta as obrigações dos cidadãos e entidades e Estados da União no que se refere às espécies exóticas invasoras. Nesta primeira unidade, vamos nos focar no quadro jurídico existente na União Europeia. A base da legislação da União Europeia deriva da aplicação das convenções internacionais ratificadas pela União, como a Convenção sobre a Diversidade Biológica ou a Convenção do Rio de 1992. O artigo 8º sobre a conservação in situ discute o impacto das espécies exóticas nos ecossistemas, habitats ou espécies e a necessidade de agir sobre eles. De notar que o conceito de espécies invasoras surge posteriormente a estas regulamentações. A Diretiva Aves de 1979, juntamente com a Diretiva Habitats de 1992, são a base da política de conservação da biodiversidade da União Europeia. Nestas duas diretivas, apenas é feita referência às espécies exóticas no artigo 22 da Diretiva Habitats, alertando para o impacto das espécies não nativas na fauna e flora nativas e nos seus habitats. De notar que, como na Convenção do Rio, esta Diretiva Habitats não menciona o conceito de espécies invasoras. A Estratégia da União Europeia para a Diversidade Biológica para 2030 foi aprovada em maio de 2020. O principal objetivo desta estratégia é enfrentar a crise da perda de biodiversidade, abrangendo medidas em 4 áreas diferentes. A primeira área refere-se à rede de áreas protegidas, que deve ser melhorada e ampliada, além de lhe ser proporcionada uma gestão eficiente. A segunda área, em relação a um plano de restauro dos ecossistemas, propõe 14 compromissos fundamentais com metas quantificáveis para 2030. O compromisso número 9 corresponde a uma redução de 50% do número de espécies da lista vermelha ameaçadas por espécies exóticas invasoras. Atualmente, estima-se que 354 espécies das 1872 consideradas ameaçadas têm um estatuto de ameaça devido à presença de espécies exóticas invasoras. A terceira área tem como objetivo qualificar mudanças transformadoras. Neste caso, o objetivo é elaborar um quadro global que permita orientar todos os compromissos acordados a nível nacional, europeu e internacional. Finalmente, a quarta área envolve uma ambiciosa agenda global, envolvendo acordos a diferentes níveis, acordos comerciais ou em relação a um plano de ação contra o tráfico de animais selvagens, entre outros. Em resumo, liderar e alcançar todos os acordos de âmbito internacional necessários para conseguir alcançar os objetivos da Agenda de 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Embora esta unidade seja focada na legislação da União Europeia, a cronologia dos diferentes regulamentos europeus, das leis e decretos espanhóis e portugueses proporciona-nos uma visão global de como as diferentes ferramentas legislativas surgiram e evoluíram. É muito evidente que mais de 60% das regulamentações atuais foram aprovadas apenas nos últimos 5 anos. Isto mostra que os problemas com as espécies exóticas invasoras têm cada vez mais
um maior reconhecimento. A legislação europeia dedicada à problemática das espécies exóticas invasoras foi publicada em 2007, com o Regulamento 708 de 2007. Este regulamento incide sobre o uso de espécies exóticas na aquicultura, assim como nas suas introduções. Porém, trata-se de uma legislação diretamente ligada ao setor da aquicultura. Em 2014, entrou em vigor o Regulamento 1143 de 2014, que regulamenta a prevenção, a gestão da introdução e a dispersão das espécies exóticas invasoras e estabelece a necessidade de elaborar listas de espécies exóticas, as chamadas listas negras. 2 anos depois, em 2016, surge o Regulamento 1141 de 2016, fornecendo a primeira lista de espécies exóticas invasoras de preocupação para a União Europeia. Esta lista inclui 36 taxons. No ano seguinte, em 2017, o Regulamento 1263 de 2017 atualizou a lista de espécies preocupantes para a União Europeia, com a inclusão de 12 novos taxons. E, finalmente, 2 anos depois, o Regulamento 1262 de 2019 incorpora a segunda atualização, com a inclusão de 17 novos taxons. Como referimos anteriormente, em 2007 foi aprovado o Regulamento 708 de 2007, que regulamenta o uso de espécies exóticas na aquicultura, assim como as suas introduções. Esta foi a primeira regulamentação em toda a União Europeia a concentrar-se em espécies exóticas. Porém, podemos dizer que esta é uma legislação setorial, uma vez que está intimamente ligada à aquicultura. Este regulamento aborda o uso de espécies exóticas e espécies localmente ausentes na aquicultura e identifica que espécies exóticas invasoras constituem uma das principais causas de perda de espécies nativas e diminuição da biodiversidade. O objetivo da política proposta neste setor para o futuro é otimizar os benefícios derivados de introduções e translocações, evitando qualquer alteração dos ecossistemas, prevenindo interações biológicas negativas, incluindo alterações genéticas, com as populações indígenas, mas também limitando a dispersão de espécies não alvo e impactos nocivos aos habitats naturais. Portanto, esta nova regulamentação parece assumir a propagação de espécies alvo, ou seja, aquelas ligadas à indústria da aquicultura, e limitar apenas as não alvo. E com inúmeras exceções, tanto em relação às espécies consideradas como às instalações da aquicultura incluídas. Assim, este regulamento não se aplica às espécies listadas no anexo 4, tais como, por exemplo, diferentes espécies de carpas ou salmonídeos comumente utilizadas na agricultura de águas interiores. Também não se aplica às espécies que surgem na alteração feita em 2008, que inclui a maioria de espécies de esturjões produzidos em estabelecimentos da agricultura. 7 anos depois, em 2014, foi aprovado o Regulamento 1143 de 2014 sobre a prevenção e a gestão da introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras, que até hoje é a principal ferramenta legal a nível europeu para combater as espécies exóticas invasoras.
Trata-se de uma regulamentação que ainda não foi totalmente desenvolvida, embora estabeleça as principais diretrizes a serem seguidas no futuro próximo. Estas incluem as recomendações e critérios a serem tidos em conta na elaboração de listas de espécies invasoras de preocupação para a União Europeia. O grande número de espécies exóticas e invasoras existentes é a principal razão para identificar que as invasoras são consideradas preocupantes para a União Europeia. Este regulamento estabelece uma lista de invasoras consideradas de preocupação para a União e que deve ser revista regularmente, isto é, a cada 6 anos. Uma espécie exótica invasora deve ser considerada como uma preocupação para a União Europeia se os danos que causa nos Estados-membros são tão consideráveis que justifica a adoção de medidas específicas aplicáveis em toda a União. A inclusão na lista da União será determinada pela sua capacidade de prevenir, minimizar ou mitigar efetivamente os efeitos adversos dessas espécies de uma forma rentável. E essa inclusão será feita tendo em conta os custos da implementação das medidas em comparação com os custos de inação e dos impactos sobre a sociedade e a economia. Algumas espécies exóticas invasoras já foram incluídas no anexo B do Regulamento de 1997 sobre a proteção de espécies de fauna e flora silvestres, devido ao seu caráter invasor e ao impacto que causam sobre algumas das espécies nativas. A inclusão dessas espécies na lista da União é considerada uma questão prioritária para garantir normas uniformes sobre as espécies exóticas invasoras a nível europeu. Este é o caso das 7 espécies mencionadas neste anexo, entre as quais encontramos 4 espécies ligadas a ecossistemas aquáticos. São o pato de rabo alçado americano, a rã-touro americana, a tartaruga pintada e a tartaruga de orelha amarela. Em relação às restrições das espécies exóticas invasoras incluídas na lista da União Europeia, praticamente todas as atividades são proibidas, excluindo a investigação. Destaca-se, entre as proibições, a proibição da sua detenção, da sua libertação no meio ambiente, do seu transporte, da sua criação ou mesmo manutenção em espaços contidos. Essas restrições aplicam-se em todo o território da União Europeia e os Estados-membros devem tomar medidas para evitar a sua introdução ou dispersão não intencional, inclusive por grave negligência. O regulamento estabelece que deve haver um maior esforço na prevenção, de modo a que a lista deve incluir de uma forma prioritária as espécies exóticas que ainda não estão presentes na União Europeia, ou aquelas que se encontram numa fase inicial, ou as espécies que causam efeitos adversos significativos. Também obriga que os Estados-membros devem elaborar planos de ação sobre as vias de introdução de espécies exóticas invasoras, bem como estabelecer um sistema de vigilância que permita a detecção precoce e resposta rápida para a sua erradicação. No caso da gestão de espécies exóticas invasoras amplamente dispersas, os Estados-membros implementarão medidas de gestão adequadas para o seu controle e apoiarão o restauro dos ecossistemas danificados, se necessário. De acordo com o Regulamento 1143 de 2014 sobre a prevenção e a gestão da introdução
e a dispersão de espécies exóticas invasoras descritas acima, a lista de espécies de preocupação para a União Europeia, contida no Regulamento de 1141 de 2016, foi aprovada em 2016. Na primeira versão da lista foram incluídos 37 taxa, entre os quais podemos citar inúmeras espécies aquáticas: o jacinto d'água, entre as plantas, o lagostim vermelho, da Louisiana, entre os crustáceos, o góbio de boca subida, entre os peixes, a rã-touro americana, como o único anfíbio incluído, a tartaruga da orelha amarela, como o único réptil incluído, o pato de rabo alçado americano e o ibis sagrado, entre as aves, o coipu e o guaxinim, entre os mamíferos. A maior parte dos taxa incluído na lista da União são plantas, seguido de mamíferos e crustáceos, de notar o elevado número de taxa ligados aos ecossistemas aquáticos na lista da União Europeia, em que mais de metade das espécies, 21 em 37, correspondem a espécies aquáticas. O Regulamento 1263 de 2017 atualiza a lista de espécies exóticas invasoras preocupantes para a União Europeia em 2017. Esta atualização adiciona 12 taxa à lista da União Europeia. Entre as aquáticas, poderemos encontrar a elódia do Nuttall, o ganso do Egito ou o rato almiscarado. Esta extensão incide novamente sobre espécies de flora, que contribuem com a maioria das espécies adicionadas, com um total de 9 espécies. Os taxa ligados aos ecossistemas aquáticos, aqui marcados em azul, representam metade do valor total das novas espécies adicionadas à lista da União. 2 anos depois, em 2019, o Regulamento 1262 de 2019 apresenta uma nova atualização da lista da União Europeia, sendo esta a última e em vigor até aos dias de hoje. A lista da União é novamente ampliada em 17 taxa, sendo a perca-sol e a salvina molesta 2 exemplos de espécies exóticas invasoras aquáticas. Mais uma vez, a maioria dos taxa incluídos à lista da União Europeia pertencem a espécies de plantas e apenas 3 taxa estão intimamente ligados aos ecossistemas aquáticos, aqui marcados em azul, e que correspondem a 2 espécies de peixes e um macrófito. Como resultado de todas as modificações descritas anteriormente, atualmente a lista de espécies exóticas invasoras de preocupação para a União Europeia consiste num total de 66 espécies. A flora continua a ser o grupo com maior número de espécies, com 36 espécies, seguida pelos mamíferos, com 11 espécies. Os grupos menos numerosos correspondem a crustáceos, com 6 espécies, aves, 5 espécies e peixes, 4 espécies, enquanto os restantes grupos contêm apenas uma espécie cada. Na próxima unidade deste módulo, vamos concentrar-nos na legislação portuguesa relativa às espécies exóticas e invasoras.
Curso realizado no âmbito do projeto LIFE em Vasakla, com o apoio do programa LIFE da União Europeia.